A profecia. O que está acontecendo com este mundo? E vejam, irmãos, por que essa série nasceu, né? Qual o propósito dela? Semana passada, uma professora universitária que dá aulas na rede pública e também na nossa instituição, no NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, ela me procurou e me disse que professores ateus, agnósticos, professores que não tinham nada a ver com religião, a procuraram e pediram material sobre profecias. Vejam que interessante, né? A gente sabe que Deus não causa essas tragédias, Deus não traz essas coisas ruins sobre o mundo, pelo menos não ainda, né? Quando chegarem as pragas, a gente sabe que serão juízos de Deus diretos, mas neste momento a gente sabe que as coisas ruins que ocorrem no mundo, elas derivam do pecado, da decadência mesmo pela qual o mundo está passando e vai se intensificar com o tempo. Então, as pessoas agora assustadas, preocupadas com o futuro, com a condição do mundo, estão se voltando para Deus. E eu vejo nisso um efeito colateral muito positivo, né? Então, essa série que eu estou preparando com o título A Profecia, ela foi pensada justamente nesse público, pessoas que não creem necessariamente na Bíblia, que não sabem praticamente nada do que tem que ver com a volta de Jesus, com o futuro. Então, essa série está sendo feita. São vídeos curtos, serão 11 vídeos, e eu quero convidar os irmãos a conhecer esse material e também ajudar a propagar, né? Nós temos agora uma facilidade tremenda que de nossas casas, né, atrás de um computador, de um celular, nós podemos então compartilhar esperança com um clique, 2 cliques, né, de um equipamento, né? Então, que isso não nos impeça realmente, essa condição de isolamento social não nos impeça de pregar o Evangelho, porque pregando o Evangelho nós estamos assim mantendo viva a nossa fé e também de alguma forma, como nós cremos, abreviando a volta de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a fazerem isso, compartilhar esperança com seus amigos, com seus colegas de trabalho, porque as pessoas estão sensíveis ao Evangelho neste momento. Nós sabemos que algumas coisas ainda restam a acontecer, né, para que nosso Senhor volte, mas sem dúvida nenhuma esse momento é muito especial e tem servido, quem sabe, de ensaio para muitas situações futuras, né? Eu não sei como é que está a situação exatamente aí em Londres, na Inglaterra. A gente acompanha um pouco das notícias, né, sobre a Europa e tudo mais. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, os nossos celulares estão sendo rastreados para que se saiba onde está havendo aglomeração, né? Então, os equipamentos eletrônicos estão sendo usados para que o governo tenha acesso aí à nossa vida particular. Em alguns lugares as leis estão bem restritivas, né? E de uma hora para outra essa condição tomou conta do planeta. Praticamente 2/3 do planeta estão realmente sendo afetados, grandemente afetados por essa situação do coronavírus, né? Da Covid-19. Então realmente não dá para negar que é um momento delicado, especial, que nos faz pensar realmente naquilo que virá, né? Nas condições do mundo, quando as coisas estiverem ainda muito mais complicadas. A gente sabe que haverá realmente um tempo de angústia, de tribulação grande. Jesus previu isso, Jesus anunciou isso para que a gente não ficasse realmente tão preocupado assim, sabendo que depois disso vem a nossa libertação. Eu gosto de comparar as profecias, irmãos, a um grande spoiler, né? A gente conhece o filme chamado O Grande Conflito. A gente sabe que durante a exibição desse filme, e nós estamos no meio desse filme, né, como atores coadjuvantes, durante esse filme, cenas tristes, difíceis, complicadas acontecerão, mas o grande spoiler que a Bíblia nos dá é que lá no fim, quando chegar o famoso The End, a gente vai olhar para o céu com esperança, com alegria, porque o fim dessa história é o Cordeiro vence o dragão. Jesus é o Deus vitorioso, né? Lá em Daniel 12, estudamos recentemente na lição da Escola Sabatina, a gente lê que nesse tempo, no tempo de maior angústia no mundo, se levantará Miguel, o príncipe do seu povo. Então Jesus, que é Miguel, ele vai nos defender da hora da maior tribulação que este mundo já viu. Então confiemos em Deus, saibamos que Ele cuida de nós,
Nessas horas, alguns salmos de esperança vêm à nossa mente, né? Por exemplo, um de que eu gosto muito: levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa esperança não vem das montanhas, das realizações humanas. Estamos percebendo que de uma hora para outra a nossa conta bancária não resolve, as nossas estruturas sociais são insuficientes, são frágeis. De uma hora para outra, tudo aquilo que a gente acreditava ser tão forte, tão estável, se mostra instável, inseguro, frágil. E nessas horas nós temos que realmente perceber que somente em Deus nós temos total confiança, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, né? E outros tantos salmos de promessas maravilhosas que nós encontramos na Bíblia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, nesse momento, querido irmão, não sei qual é a sua situação. Eu sei que eu estou aqui na minha casa, estamos confinados. A minha filha mais velha, que estava no UNASP estudando medicina veterinária, teve que vir para casa, está fazendo aulas à distância. Os mais novos entraram em férias. Eu estou trabalhando da minha casa em regime de home office. Não sabemos exatamente até quando vai essa situação. Não sabemos o tipo, o tamanho, a dimensão da crise financeira que aguarda o Brasil, que nos espera, né? E também não sei como ficarão as coisas por aí. Mas uma coisa eu sei: o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é todo-poderoso e Ele cuida de cada um de nós. Confie nisso. Para isso, para momentos como esses, que o que a gente estuda na Bíblia, que a nossa comunhão com Deus deve realmente valer, né? Deve realmente ser posta à prova. Muito bem, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia. Eu vou esperar um pouquinho para que você pegue a sua Bíblia. Pode ser aí no seu dispositivo eletrônico, pode ser a Bíblia de papel, né? Ainda temos essa plataforma, né? Que é muito prática, né? Já está aqui na mão, não precisamos nem ligar, não tem nenhum elemento de distração nela, né? É só a Bíblia mesmo. Então, eu quero te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia e juntos meditarmos no texto de Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Eu vou ler aqui os versos de 1 a 14. Quero ler com vocês com calma, de forma reflexiva, e nesse momento quero fazer mais uma oração pedindo a que Deus nos ilumine a mente para compreendermos a mensagem que Ele tem para nós nesta manhã. Quero mais uma vez com meus irmãos a fechar os olhos para que nós façamos essa breve oração. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, pelas promessas maravilhosas que encontramos em Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós vemos as profecias cada vez mais se cumprindo e isso reaviva a nossa fé por saber que tudo que estava anunciado é verdade, está se cumprindo e a nossa redenção se aproxima. Obrigado, Pai, por essa promessa e obrigado porque sabemos que Tu cuidas de cada um de nós. Neste momento, eu peço que Tu envies Teu Santo Espírito para que Ele visite cada casa, cada residência de cada irmão que está conectado a esta live, para que nossa mente seja aberta e possamos compreender claramente a Tua mensagem para nós. Nós pedimos essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Tito, capítulo 2, versos 11 até 14. Tito 1, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Texto maravilhoso. Só aqui poderíamos ficar praticamente uma semana, né, refletindo nessas palavras do apóstolo Paulo. Nós vemos logo de início aqui que Paulo menciona aquilo que é o mais importante na vida cristã, na nossa experiência cristã. A graça de Deus que se manifestou salvador. Ou seja, se não fosse a graça de Deus manifestada em Cristo, por meio de Cristo, na cruz do Calvário, nessa época estamos meditando mais profundamente nisso, né? Na chamada Semana Santa, não fosse a graça de Deus, nossa esperança seria vã, nossa expectativa sobre a volta de Jesus seria vazia, porque não teríamos salvação.
Então, Paulo começa de forma muito apropriada, iluminada e inspirada, mencionando aqui a graça de Deus que se manifestou salvadora a todas as pessoas. Lamentavelmente, nem todos aceitam, né, a graça de Deus oferecida a todos. Mas uma coisa é certa, Deus a ofereceu a todos. A graça de Deus é universal. Toda pessoa desse planeta pode aceitar Cristo como Salvador e estar, assim, se preparando para o que virá. Que, neste caso aqui do texto, é a volta de Cristo, né? A bem-aventurada esperança da volta de Jesus. A graça de Deus se manifestou salvadora. Mas a graça não é apenas salvação. A graça não significa apenas expectativa de um mundo que virá. Aqui diz que a graça nos educa também. Olha que interessante, o verso 12, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de que forma? Justa, sensata e piedosamente. O que é viver de modo justo, sensato e piedoso, né? É bom pensar nisso. A graça, quando nós vivemos em Cristo, e isso é a santificação que precede a justificação, a graça nos educa para que possamos viver dessa forma. Não vem de nós mesmos, né? A nossa natureza caída tende sempre para as coisas mais baixas, né? Não para subir, mas para descer. Agora, quando nós aceitamos a graça de Cristo e vivemos em comunhão com Ele, nós passamos a subir naquela chamada escada da santificação. E essa vida envolve justiça, então nós passamos a ser considerados justos, embora não sejamos de nós mesmos justos, Deus nos justifica em Cristo. Nós passamos a ter uma vida sensata, se nós éramos insensatos, fazíamos coisas malucas, né, impensadas, por causa da graça de Cristo atuando em nós, passamos a ter uma vida sensata, equilibrada, correta, né? E piedosa. O que é uma pessoa piedosa? É o contrário de ímpio, né? Ímpio é a negação de pio. Pio é santo, sagrado, consagrado. Ímpio é a negação disso. Então, nós vivemos de forma piedosa. É uma pessoa consagrada, uma pessoa santificada, uma pessoa que tem Deus na vida, no coração, no olhar, em tudo que ela faz. A graça de Deus é que nos possibilita viver dessa forma. Então, qual é a solução para um cristão para que ele possa ser realmente uma luz do mundo, o sal da terra, uma luz na família, por onde é que ele passe? Simples, é gastar tempo. Não vou nem dizer gastar, porque a palavra não é adequada. É tomar tempo, é dedicar tempo para estar com Deus todo momento. É ler a Bíblia todos os dias. Eu participo aí do projeto Reavivados por Sua Palavra. Tem inclusive alguns grupos de WhatsApp nos quais eu compartilho as minhas ideias, os meus insights da leitura do dia. Eu vou deixar com o irmão Jean, inclusive aqui o link, tanto em português quanto em inglês, para esses materiais que eu compartilho todos os dias. Por quê? Porque para mim é um prazer ler a palavra de Deus todos os dias. Eu me converti quando tinha lá meus 18 ou 19 anos, e eu era leitor de livros de ficção científica, de histórias em quadrinhos, e era aquilo que eu gostava de ler. Mas quando eu entendi que a Bíblia Sagrada é a carta de amor de Deus, eu pedi que Deus me desse vontade e desejo, gosto por ler a sua palavra. E hoje eu realmente posso dizer a vocês que é a minha leitura predileta. Eu não consigo passar um dia realmente sem tomar tempo para ler a palavra de Deus, pelo menos um capítulo por dia nesse projeto abençoado chamado Reavivados por Sua Palavra. Eu quero convidar você também, a quem sabe nesse momento aí de isolamento, né, a desenvolver esse hábito de todos os dias ler pelo menos um capítulo da Bíblia sozinho ou em família, porque isso vai fazer toda a diferença em sua vida. E dedicar tempo também para a oração, né? A oração que é, segundo Ellen White, o abrir do coração a Deus como se faz a um amigo. Se você fizer isso todos os dias, você vai ter essa comunhão, você vai ter essa presença de Deus em sua vida que vai santificá-lo, vai dar a você uma vida santa, justa e piedosa. E depois Paulo diz, né? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, vivamos de forma justa, sensata, piedosa, santificada. E eu acho bonito porque Paulo aproveita, deixa aqui, para dizer mais uma vez quem é Jesus. Ele é o Salvador, ele é o Deus que se fez homem, mas ele é o bendito e todo-poderoso Deus que vem nas nuvens dos céus. Paulo reafirma a divindade de Cristo. Portanto, isso é mais um motivo de segurança para nós, porque aquele que vem é o nosso Deus, é o Deus todo-poderoso, é o Salvador da humanidade. E ele termina dizendo assim, que o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu,
zeloso de boas obras. Olha que interessante. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, temos que ser um povo zeloso de boas obras. Agora eu quero convidar os irmãos a voltarem um pouquinho aí na Bíblia a Mateus. Mateus capítulo 24. Você conhece bem esse capítulo porque é o sermão profético de Jesus. Eu nem preciso me demorar muito, né, nesse texto. Eu acho que todo adventista deveria, se não saber de memória, conhecer bem, né, esse capítulo. Aqui Jesus ele está reunido com seus discípulos no Monte das Oliveiras e ele começa a falar de coisas futuras. Os discípulos perguntam a Jesus duas coisas basicamente aqui nesse capítulo. Senhor, dize-nos quando serão, ou que sinais haverá da tua vinda e dessas coisas sobre as quais tu falaste agora. Ou seja, a volta de Cristo e a destruição de Jerusalém. Bondosa e misericordiosamente, Jesus mistura os dois eventos para que eles não soubessem que para eles estava muito longe ainda a volta de Jesus. Os discípulos amavam tanto Jesus que não iam suportar a ideia de saber que se passariam ainda 2000 anos, né, para que Jesus voltasse. Então Jesus bondosamente, repito, ele mistura esses dois eventos para que eles não tivessem muita compreensão a respeito do tempo. Agora nós que olhamos em retrospectiva, podemos olhar para trás na história, conseguimos sim discernir essas dicas, né, essas pistas, essas placas de indicação que Jesus deixou aqui neste capítulo. E nós conseguimos ver claramente quais sinais se referiam à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, e quais realmente têm que ver com a nossa época. Eu vou ler aqui com vocês alguns versos, começando pelo verso 3, Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aqui está acontecendo? Infelizmente, sim. Verso 6. E certamente ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação. No século XX, muitos aí viviam nessa época, né? Nós tivemos aí as duas piores guerras, né, de todos os tempos. Então, esses sinais já são corriqueiros, infelizmente. No texto correlato, lá em Lucas 21, Jesus menciona também as doenças, as pestes, né, as epidemias, como sinais prévios também à sua vinda. Então, diz ele, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Não seja essa a nossa realidade, né? Por favor. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Esse é o sinal que falta se cumprir para que Jesus volte. E cabe a nós nos envolvermos nesse processo de cumprimento dessa profecia. Esse será pregado o evangelho do reino, a volta de Cristo, né? Essa promessa do reino eterno a todo mundo. E então virá o fim, porque Jesus não quer que ninguém seja pego sem saber, pelo menos, de que ele voltaria. Assim como Noé pregou por 120 anos o dilúvio vindouro, nós temos que, como igreja, um povo zeloso de boas obras, como diz Paulo em Tito 2, acabamos de ler esse texto. Como esse povo zeloso de boas obras, temos que anunciar a volta de Cristo e aproveitar todas as oportunidades para fazer isso, a fim de que as pessoas pelo menos saibam que Jesus está para voltar e de que elas precisam se preparar para isso, caso queiram viver no reino eterno. Bem, no finalzinho aqui, mais adiante aqui no capítulo 24, agora eu vou ler os versos 20 até 29 até 31, nós lemos assim. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade,
as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esses sinais, nós sabemos, né, já se cumpriram lá no século XVIII, né, já são coisas do passado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E aqui, então, os anjos de Deus terão neste mundo uma última missão, que é reunir o povo de Deus escolhido, o povo de Deus que aceitou o plano de salvação, a graça salvadora, nos quatro cantos da terra, uma linguagem figurada, a terra não tem cantos, né? Eles então ajuntam todos os servos de Deus lá em Londres, lá em Paris, lá na China, aqui no Brasil, na Argentina, em todos os lugares do mundo onde há povo de Deus, eles serão reunidos. E aí seremos novamente uma só família para viver para sempre com o nosso Deus. Essa é a nossa esperança, irmãos. A volta de Cristo está anunciada, de alguma forma, em mais de 2.500 versos na Bíblia. Deus deixou muito claro o fato de que Cristo voltará. Nós não podemos perder essa esperança, não podemos deixar que essa esperança pare de arder em nosso coração. Nós temos que desejar realmente e fazer o nosso melhor para nos preparar e ajudar outros também nesse preparo para a volta de Jesus. Depois de Jesus ter feito esse sermão profético no capítulo 24, ele dedica todo o capítulo 25 aqui de Mateus, digamos assim, para falar do que envolve o preparo para a sua vinda. São parábolas muito interessantes. Por exemplo, ele começa aqui com a parábola do casamento, né, das bodas e das moças que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. Eles chamam aqui das virgens nécias e as virgens prudentes ou sábias. Você conhece a história? Elas todas tinham a lâmpada. E a lâmpada, biblicamente falando, é muito claro esse símbolo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, as 10 moças tinham a lâmpada, a Bíblia Sagrada. Assim é a condição da igreja. Você sabe que na Bíblia, frequentemente, a igreja é representada por uma mulher. Aqui são 10 mulheres. Então, o símbolo claro da igreja de Deus. O noivo que está chegando para a festa de casamento, claramente é a volta de Cristo aqui, né, simbolizada. A festa de casamento é o reencontro, quando nós iremos para a festa, né, no céu, aquela mesa quilométrica, onde todos estarão ali, nossos olhos estarão perfeitos, veremos cada pessoa naquela extensão de quilômetros da mesa, e ali estaremos numa grande festa, um grande banquete com Jesus. Muito bem. As 10 tinham a lâmpada, as 10 tinham a Bíblia. Como você tem a sua Bíblia? Como eu tenho aqui na minha casa, em minha biblioteca, dezenas de Bíblias. Agora, será que basta ter a Bíblia para estar preparado para a volta de Jesus? A parábola diz que não, porque além da Bíblia, elas tinham uma lâmpada e nessa lâmpada havia o óleo. O óleo, a lâmpada é a Bíblia. O óleo representa o Espírito Santo, a unção, né? Então, 5 delas levaram apenas o suficiente para algumas horas. As outras prudentes levaram óleo a mais para que pudessem passar mais tempo ainda com a sua lâmpada acesa. E note que quando em algum momento da noite, todas elas adormeceram. Ou seja, aqui Jesus já está prevendo que o cansaço será algo esperado. Eu não sei quanto tempo vocês estão aguardando Jesus. Eu, como eu já disse, não sou adventista de nascimento, né? Me converti quando era jovem, tinha lá meus 18, 19 anos, mas eu confesso a vocês que eu não imaginava que o mundo chegaria ao ano de 2020, e já estamos aqui. Eu não imaginaria que eu teria 3 filhos, né? E que meus filhos cresceriam. A minha filha mais velha está com 18 anos. O tempo passa muito rápido e o que não podemos permitir é o desânimo, né? O cansaço vem. A gente fica talvez um pouco frustrado, porque já queria estar no céu com Jesus, eu queria terminar de criar meus filhos no céu, era a minha esperança, mas enfim, não importa o tempo que demore, como diz aquele hino que a gente conhece tão bem, né? Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu prometi voltar. Ainda que pareça que Jesus está atrasado, o seu relógio não encontra atraso, na verdade, né? Existe um tempo de tardança que para nós é realmente bastante difícil. E ele previu aqui nessa parábola esse cansaço. As 10 adormeceram. As 10 ficaram cansadas. É normal. Não fique triste por se sentir cansado. Na verdade, isso é um sentimento bastante humano. Só que, quando veio o grito, aí vem o noivo. Ou seja, quando o alto clamor for dado e Jesus estiver realmente às portas, o que acontece?
As 10 acordam e, de repente, 5 percebem que não tinham o preparo espiritual adequado. 5 percebem que apenas estavam na igreja, apenas tinham a Bíblia, carregavam a Bíblia para a igreja, traziam de volta para casa. Talvez a Bíblia ficasse na estante ou no criado mudo, sem ser aberta durante a semana. 5 perceberam que a experiência que puderam ter no tempo de paz, no tempo de tranquilidade, não tiveram, não obtiveram. Mas 5 delas, sim, essas tinham azeite de sobra. Quando aquelas que não tinham pediram àquelas outras que lhes dessem um pouco do azeite, o que elas disseram? Não, não podemos dar a vocês, porque poderá faltar para nós e para vocês. Então, tentem comprar em algum lugar. Mas o preparo espiritual que nós poderíamos ter obtido no tempo de tranquilidade, talvez não seja possível obtê-lo no tempo de provação e de perseguição. A lição aqui é muito clara. Aproveite as oportunidades que Deus lhe dá agora. Aproveite esse tempo, esse recado que Deus está dando para nós nessa época de pandemia. Aproveitemos esse momento para, quem sabe, colocar nossa vida em paz com Deus, em conformidade com a vontade de Deus, buscar uma comunhão mais profunda com o nosso Criador. Esse é o momento para isso. Quando chegar o grito, né, aí vem o noivo, talvez não dê mais tempo para fazer isso. E não basta estar na igreja, você percebeu? Não basta ter a Bíblia nas mãos ou na estante, você percebeu? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos dessa comunhão íntima com Deus para que o azeite, né, esse óleo purificador, o óleo da unção de Deus, ele realmente tenha feito efeito em nossa vida. Aí 5 das mulheres prudentes, né, aquelas que eram prudentes, ou seja, que se prepararam devidamente, entrarão para a festa de casamento, irão para o céu. E as outras 5, infelizmente, vão bater à porta, atrasadas, sem o preparo devido, e ouvirão aquelas tristes palavras, né? Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. A outra parábola que vem logo em seguida é a parábola dos talentos. Você conhece essa história também, né? A partir aqui do verso 14. Jesus, ou melhor dizendo, o Senhor, que representa Jesus, ele vai fazer uma viagem e deixa algum valor monetário ali com 3 homens, né? E para 2 deles ele dá um certo valor, para um outro também ele dá um valor. São valores maiores ou menores, porque Deus sabe que os dons são multifacetados, né? São diferenciados. Alguns têm mais dons, outros têm menos dons, mas o fato é que cada um de nós tem pelo menos um talento, né? Um dom para ser colocado a serviço de Deus. Quando o Senhor volta, ele percebe que 2 daqueles homens haviam investido os seus talentos, haviam investido o dinheiro, conseguido multiplicar os recursos, e o outro tinha enterrado esse talento, esse recurso. Infelizmente, esse foi reprovado. O Senhor não gostou da atitude dele, e os outros foram elogiados. A parábola é simples, como tudo que Jesus sempre contou, simplicidade, clareza, e nos deixa claro o seguinte: enquanto Jesus não vem, nós temos que usar os nossos talentos. Eu não sei o que você gosta de fazer, mas eu sei de um slogan que diz: meu talento, meu ministério, né? Se você gosta de cantar, se você gosta de desenhar, se você gosta de lidar com recursos da informática, eu não sei. Os talentos são variados. Se você gosta de pregar, não importa o que você gosta de fazer, faça disso o seu ministério. Trabalhe para Jesus. Sabe por que também que é importante nós nos envolvermos na obra de Deus? Independentemente se temos cargo na igreja ou não, servir a Deus. Porque quando fazemos isso, o tempo passa mais rápido também. Quando estamos ocupados em alguma coisa, não é verdade que o tempo passa mais rápido? Então Deus pediu que nós nos envolvêssemos no seu trabalho, dedicássemos nossos talentos na obra de Deus, para que para nós o tempo passasse mais rápido. E aí não ficássemos reclamando: não vem nunca, a volta de Jesus não aparece nunca, né? Porque o ocioso, aquele que não faz nada, é que não percebe o tempo passar. Então, na verdade, Jesus não precisaria de nós para pregar o evangelho, você concorda comigo? Ele poderia usar recursos divinos muito rapidamente, poderia usar os anjos nesse trabalho, mas ele fez questão de envolver o ser humano nesse processo de salvação de outros seres humanos, porque isso não só beneficia os outros, como nos abençoa grandemente. Eu tomei a decisão, desde que eu me converti, de fazer o que fizeram por mim, dar estudos bíblicos. Eu gosto disso. E desde que eu conheci a minha esposa, desde que éramos namorados, nós temos sido uma dupla missionária. E não me lembro de nunca termos ficado assim 1 mês, 2 meses, sem pelo menos estar dando estudo bíblico para um casal, para um jovem, para uma jovem, para uma família. E tem sido maravilhoso para a nossa experiência espiritual ao longo desses praticamente 30 anos de adventismo, ter trazido pessoas para Jesus.
Isso nos traz uma alegria muito grande, é muito gratificante você trabalhar por alguém e ver essa pessoa finalmente entregando a vida a Jesus, ser batizada, pertencer à igreja e ela também começar a fazer discípulos. Esse processo é uma coisa maravilhosa e não tem alegria maior nesse mundo do que realmente servir a Deus e perceber que Ele tem usado nossos talentos, o nosso tempo, né, a nossa disposição. Eu quero te convidar, irmão, nesta manhã, a fazer isso também. E quer saber? Eu vou te dar um segredo aqui, não é segredo, na verdade, uma dica, né? De uma oração que Deus nunca deixa de atender. Quer saber qual é? Tem algumas orações que Deus nunca rejeita. Algumas orações, na verdade, elas são automaticamente cumpridas porque elas fazem parte das promessas de Deus e do pedido que Ele faz a nós mesmos. Quer um exemplo? Você acha que se você orar assim, Senhor, me ajuda a ter mais amor pelo semelhante, me ajuda a ter mais amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus colegas de trabalho. Você acha que Deus vai dizer assim, não posso te conceder esse pedido porque vai fazer mal para você? Ou você acha que Deus vai dizer assim, espere um pouco, não é o momento ainda? Jamais, porque é da vontade de Deus que nós amemos ao próximo, amemos as pessoas, amemos nossa família. Então, se você pedir esse tipo de coisa, Deus vai atender. Você acha que Deus diria, se você pedir a Deus para fazer algo que é de acordo com a vontade dele, ele diria, espere um pouco, não é o momento? Jamais. Então, um pedido que Deus nunca rejeita é o seguinte, Senhor, me ajuda a encontrar alguém que esteja precisando ouvir a tua palavra. Senhor, me ajuda a encontrar alguém que queira receber um estudo bíblico. Essa oração será atendida. Em algum momento você vai se deparar com alguém que precisa ouvir as mensagens de salvação. E você tem que estar então disponível para atender a oração que você fez. Então, se você tiver coragem, eu quero desafiá-lo a fazer essa oração.